suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Meu nome é Daniel Salvador, eu sou fisioterapeuta e eu tenho uma clínica de fisioterapia com a minha esposa. Meu nome é Juliana Prates Salvador, também fisioterapeuta. Atuo na área de fisioterapia dermatofuncional, com a parte de estética e de embelezamento. Vou contar um pouquinho da nossa história e isso vai estar bem relacionado com a nossa empresa, na verdade. O que Deus moveu na nossa vida, né? Há mais ou menos 3 anos atrás, a nossa empresa, a nossa clínica de fisioterapia vinha passando por muita dificuldade financeira, ao ponto de a gente pensar em fechar a clínica mesmo. Muitos impostos atrasados e muita conta, muito problema mesmo, muito conflito dentro da empresa. E a gente estava meio sem rumo nessa época, sem saber o que fazer, né? Nessa época a gente ainda não frequentava a igreja, minha mãe já frequentava a ECG, já era convertida e sempre orava nesse sentido de a gente ingressar e modificar o nosso panorama de vida espiritual e tudo. Mas ainda havia bastante resistência da nossa parte e a gente enfrentava bastante conflitos nessa área profissional devido às dificuldades do mercado e também a grande confusão que isso gerava, dentro da empresa por conta da mistura de contas, de gastos excessivos e da dificuldade do comércio mesmo, da nossa área. Foi quando então a gente começou a frequentar a igreja e a orar nesse sentido de receber as respostas de Deus do caminho, do melhor direcionamento que a gente deveria tomar, e as coisas começaram a modificar de uma maneira sobrenatural, inacreditável mesmo, aos olhos humanos. A minha sogra, a Ana, o meu pai, minha mãe já frequentavam e eles sempre falavam pra gente, deixa a gente levar um pastor, deixa a gente levar a pastora na clínica de vocês para orar. E aos poucos a gente começou a frequentar a igreja, eu comecei nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo, Até que um dia veio a Zenilda na clínica, orou bastante com a gente e tal. Daí ela falou, vamos chamar a pastora, vamos chamar o pastor. Aí veio a pastora Lil, veio o pastor Evaldo, também ajudando nessa parte de oração e do direcionamento, E aí teve um dia que o pastor Evaldo trouxe o apóstolo, E o apóstolo veio na nossa clínica. Ele falou, olha, eu vejo prosperidade na vida de vocês, mas vai ter que ter uma decisão da parte de vocês, Vocês vão ter que aceitar ou não essas mudanças, No caso, ele veio apresentar Jesus, pra gente, E lá na clínica a gente orou, foi bem forte, assim, bem legal aquele dia. E a gente acabou aceitando Jesus aquele dia, na clínica. E o apóstolo falou, vamos orar para Deus dar o direcionamento da vida de vocês. Para Ele dizer se é para vocês ficarem aqui nesse endereço, nesse local, que a gente tinha muitos conflitos lá, ou se é para a empresa de vocês ir para um outro local, ir para um local melhor, mas para quebrar essas barreiras mesmo e acontecer a transformação na vida de vocês. Quando nós decidimos assim em oração de que a melhor coisa era sair daquele local porque havia muitos problemas estruturais, problemas de dívidas e muitos conflitos mesmo. Era um lugar que tinha vários bares ao redor, tinha muita droga, muita música. Era um lugar realmente inadequado para a gente estabelecer a clínica. A gente tinha muita dificuldade de pagar o aluguel lá. Então era inimaginável a gente procurar um lugar com um aluguel mais caro do que aquele lá, porque a gente tinha muita dificuldade para pagar. Foi quando, em oração, localizamos essa clínica, esse espaço onde a gente está agora. Era o dobro do valor do aluguel. Nós não tínhamos fiador e o imóvel aqui precisava de uma reforma para que a gente pudesse iniciar as atividades. Porque era uma escola de inglês aqui e para que a gente praticasse a nossa atividade, algumas coisas precisavam ser feitas, como a rampa de acesso e tudo, Então nós não tínhamos fiador e nem nada assim. Mas Deus mostrou no nosso coração de que esse era o lugar. E a gente entrou aqui dentro e se sentiu em casa e as coisas começaram a fluir de uma maneira inacreditável.
Mostrou para ela primeiro, né? Porque eu falei, tá doido, né? Quando a gente veio conhecer o imóvel, para vocês terem uma ideia, vamos passar em valores para ficar assim. Onde a gente estava, a gente tinha um aluguel de R$ 1.800 e a gente tinha muita dificuldade de pagar isso e fora todos os impostos atrasados, aquela confusão financeira. Aqui na época era R$ 4.500 o aluguel e a gente precisaria de uma reforma que pelas minhas contas ia dar uns R$ 20.000. Então a gente precisaria pedir um dinheiro para o banco, só que a gente estava como? Nome sujo, sem fiador, então aos olhos humanos assim seria praticamente impossível a gente conseguir isso, né? Mas aí a gente entrou num jejum, em oração e eu lembro de quando você começa a frequentar a igreja e você começa a entender o que o apóstolo fala, as coisas, né? De você não se preocupar, de você descansar no Senhor, porque se for para acontecer, Deus vai fazer acontecer na sua vida. E aí eu falei, bom, então não tem escolha. Do jeito que tá horrível, pior vai ser só se fechar a empresa, né? Então vamos orar, vamos fazer isso, ver se vai acontecer mesmo, porque no início você é muito descrente das coisas, né? E na época estava para encerrar o contrato de locação do outro local. Então tinha que ser aquela hora. Tem que ser agora, a empresa aceitar o nosso contrato de locação e a gente entregar o outro imóvel, porque tinha multa contratual e tal. E aí a gente começou a orar, jejum e todo mundo orando, participando. E eu lembro que foi numa noite, né, amor, que a gente recebeu o e-mail, né? A gente recebeu um e-mail, tipo assim, ia vencer o período que o cara ia dar pra gente sair do imóvel. E naquela noite a gente recebeu um e-mail da empresa aceitando o nosso contrato, né? Aceitando a gente vir para cá. Com um fiador que não tinha muitas condições, assim, não era o fiador ideal, mas eles aceitaram em confiança. E o banco também emprestou para nós o dinheiro sem fiador nenhum, simplesmente também. Cheguei lá, falei, ó, preciso de R$ 20.000 para uma reforma. Aí a gerente, vamos ver, traz seus dados para renovar o contrato e tal. Eu falei, mas o apóstolo fala, né, que se Deus vai agir na sua vida, ele vai agir por completo. Ele não vai te dar um imóvel, vai faltar um pedaço. Então ele vai conseguir o imóvel para você, vai conseguir a provisão, a parte financeira que você precisa também para poder mudar. E quando ele falava isso nos cultos de quarta, que eu lembro que eu peguei essas palavras, isso para minha vida, e falei, gente, se é para ser, então vamos encarar de cabeça mesmo, vamos aceitar, vamos tirar essa preocupação do coração. E nessa época também começou a surgir a gente aumentou o vínculo com o pastor Evaldo e tal, e aí a gente pensou na possibilidade já de abrir uma célula junto e tal. Viemos para cá em 2015 e aí a primeira providência que a gente fez foi participar do batizado, que até então a gente não era batizado. E aí oficialmente então aceitamos Jesus na nossa vida e as coisas começaram a acontecer, as pessoas começaram a se achegar. Nunca nesse tempo a gente teve dificuldade nem preocupação alguma para pagar esse aluguel. Conseguimos agregar novas pessoas na nossa equipe. A Daiane, que também participa lá da IECG, e outras pessoas que a gente conseguiu agregar, trazendo oportunidade de trabalho. Então hoje nós temos por volta de 4 pessoas, né, na nossa equipe que nos auxiliam. Graças a Deus os pacientes não faltam, né? Temos até dificuldade de conseguir agendar os horários e iniciamos então a nossa célula. A célula de homens e a célula de mulheres inicialmente, com pouquíssimas pessoas. E hoje nós temos dificuldade de organizar espaços aqui, né, Daniel? É verdade. Para a quantidade de pessoas, e temos também a célula de crianças. Então toda sexta-feira a gente tem a célula de homens, de mulheres e de crianças aqui na clínica. Foi muito próximo assim, né? Logo que a gente mudou, eu falei pro pastor Evaldo, pastor, deixa eu me batizar primeiro, antes de abrir a célula, para começar tudo certinho, digamos assim, né? Então a gente fez o batismo e aí pouco tempo depois, não deu um mês, a gente começou a célula. Então já tem aí quase 3 anos que a gente está nesse endereço, né? E 2 anos e pouquinho de célula. E para vocês terem uma ideia, hoje tem a nossa célula na sexta-feira à noite, né? Às vezes, entre homens, mulheres e crianças, chega a 30 pessoas, né?
o pastor até falou, vamos ter que multiplicar porque o negócio está muito grande aqui, né? Então, foi muita bênção a gente ter vindo para cá, a célula também, a transformação que Deus causou na vida da gente, assim, porque acaba melhorando outras coisas também, né? O relacionamento familiar, o relacionamento com os filhos. Depois eu participei do encontro com Deus, fiz a escola de líderes e a gente percebe assim que as lutas sempre vão existir na vida da gente, né? Não é assim, agora eu sou crente e não vou ter mais problema. Na verdade, às vezes até os problemas aumentam um pouco no início, né? Mas a gente tem a certeza que as coisas vão acontecer e vão dar certo. Esse testemunho que a gente deu, o pastor na última célula, ele falou, vamos falar alguma coisa de 2017. Aí eu falei, pastor, na verdade eu não tenho uma coisa de 2017, porque teve muita coisa bacana. Mas eu queria fazer falar sobre o que aconteceu da nossa mudança da clínica para cá. Porque às vezes as coisas vão acontecendo aos poucos e a gente não percebe, assim, fala, né? A gente estava até conversando outro dia, né? De época de dificuldade financeira, de você ir no Comper e fazer uma compra e dar um cheque para 30 dias, para 15 dias e ainda agradecer a Deus, porque você, pelo menos eles aceitaram o meu cheque por tantos dias, né? E hoje você pode fazer suas compras, paga à vista, não tem preocupação. Então, a gente tem que sempre agradecer mesmo a Deus pelas glórias, por tudo que Ele fez na nossa vida, né? A transformação. E tá sempre observando isso, né? Que às vezes pequenas coisas a gente esquece de agradecer, porque às vezes as pessoas querem uma coisa pontual muito grande, né? E às vezes vai acontecendo aos poucos a transformação, né? Às vezes as pessoas, então eu vou aceitar Jesus, eu quero isso, em tantos meses tem que acontecer. Não é assim também, né? É no tempo dele, né? Ele vai preparando a gente, na verdade. E às vezes aquilo que a gente acha que é o melhor, não é o melhor, né? Então é a vontade de Deus que está soberana sempre, né? Na nossa vida a gente ora para isso, para que consiga crescer e trazer novas pessoas, cada vez mais abrir novas oportunidades de emprego dentro dessa nossa área que é tão difícil, né? De assistência à saúde. E Deus tem dado dons mesmo, sobretudo para o Daniel, né? De trabalho de cura mesmo com as mãos, de melhora da dor, de trazer reconforto, de pessoas que têm dor crônica há muito tempo. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. E o pastor falou, Daniel, você pode dar o testemunho do dia da célula, né? Ele mandou uma mensagem durante a semana. Eu falei, vixe, né? Vergonha de falar. Daí eu falei, mas se não é para falar o que Deus fez na nossa vida, o que adianta, né? Porque aí isso vai motivar as outras pessoas, né? A continuar na caminhada, não desistir, crer que Deus vai mover mesmo. Agora, o tempo é Ele que vai decidir, né? Quanto tempo. A gente tem a clínica há quantos anos, amor? 12 anos. 12 anos, né? E praticamente nos últimos 3 anos que as coisas foram desamarrar mesmo, deslanchar. Então, a gente só pode acreditar que foi no tempo de Deus mesmo. Na hora que a gente se converteu, começou a participar da igreja, ouvia a palavra do apóstolo, que é impressionante o que Deus moveu na vida dele e através dele move nas nossas vidas, né? Você ir no culto, ouvir aquela palavra e acreditar naquilo, a gente só tem a agradecer a ISG, a igreja e ao apóstolo, à pastora, aos pastores que sempre estiveram na caminhada com a gente, nossos familiares, e falar para as pessoas, né? Acreditar, continuar na caminhada, na luta, que Deus com certeza vai mover a vida de vocês também. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas.